São Mateus capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim, diz o título da palavra de Deus, a pregação de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo, que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Levante o poder de Deus, diga assim, Senhor Jesus, fala comigo nesta noite, através da sua palavra. Eu sei, Senhor, que a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Pode aplaudir Jesus bem forte nesta noite, aleluia. Irmãos, aqui lemos a palavra de Deus, meus queridos irmãos, aonde vai falar sobre um grande homem de Deus, aleluia. Sabemos que na Bíblia Sagrada existiam muitos homens de Deus. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, de um profeta de Deus, aleluia, de um grande profeta de Cristo, chamado João Batista, aleluia. João Batista, meus irmãos, ele foi o único profeta, aleluia, que profetizou a vida de Jesus, mas ele mesmo pôde ver Jesus, aleluia. João Batista foi um homem, meus irmãos, que Deus, aleluia, ele escolheu para preparar o caminho para o Senhor, aleluia. João Batista foi um homem que Deus escolheu para preparar até mesmo o povo para receber o reino dos céus, aleluia, para receber a Cristo, aleluia. João Batista era um homem que pregava contra o pecado, aleluia. João Batista era um homem que ele não defendia o pecado, porque ele tinha o temor de Deus. A Bíblia nos diz, meus queridos irmãos, que desde o ventre da sua mãe, João Batista já foi cheio do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, aleluia. Apareceu esse homem de Deus, esse profeta de Deus, chamado João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele pregava, a Bíblia diz que ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, aleluia. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado até vocês. Se arrependam, João Batista pregava, aleluia. Irmãos, meus queridos irmãos, aleluia. Nós sabemos que a pregação de João Batista, a mensagem que João Batista trazia para o povo daquela época, era uma mensagem poderosa, porque o
aleluia, e reconhecia Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. E a Bíblia vai nos dizer que naquele momento eles já eram batizados por João Batista, aleluia. Ele pregava dizendo: porque aleluia, Jesus, e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, aleluia. O povo estava no pecado, o povo estava desobedecendo, o povo estava contaminado pelo mundo. Mas de repente aparece esse homem de Deus, aleluia, esse profeta corajoso, esse profeta cheio do Espírito Santo, que pregou contra o pecado, pregou contra o mundo, e o povo se arrependia de seus pecados, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse João, aleluia, as suas vestes, aleluia, era de pelo de camelo, e o seu cinto de couro em torno de seus lombos, e ele se alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, aleluia. Preste atenção, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que todo Jerusalém, aleluia, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, aleluia, todos vinham à pregação de João Batista. Todos vinham até ali onde João estava pregando. Vinha o povo de Jerusalém, da Judeia, de toda a província adjacente do Jordão. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, aleluia. Que pregação forte, que pregação impactante, que pregação poderosa de João Batista. Quantas almas esse homem ganhou para Cristo, aleluia. Ele estava ali pregando, aleluia. O povo vinha até ele, o povo vinha, aleluia, até a pregação de João Batista. Eles não podiam resistir o poder da palavra. E na mesma hora, eles se arrependiam e eram batizados por João Batista. Eles confessavam os seus pecados, aleluia. Porque João Batista era um homem de Deus, aleluia. Era um homem que veio preparar o caminho para Cristo, veio preparar o caminho aonde Jesus estava vindo após ele, aleluia. Irmãos, aleluia, Jesus. E João Batista estava pregando, meus irmãos. E de repente a Bíblia vai nos dizer que ele via, ele olhava ali, aleluia, ele via muitos dos fariseus que estavam ali. Eles viam os fariseus, aleluia, os saduceus que vinham no seu batismo, que vinham ver ele pregando, que vinham ver ele falando no reino dos céus, ele dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles vinham ver João Batista batizar, eles vinham ver a pregação de João Batista, e João Batista olha para eles e diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, aleluia? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele pregava pesado, mas ele pregava a palavra de Cristo, e eles se arrependiam, aleluia. Vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. João, ele pregava, meus irmãos, aleluia, Jesus. Vocês precisam produzir fruto de arrependimento, aleluia. Jesus também pregou arrependimento, aleluia. A Bíblia nos diz, aleluia, Jesus. Preste muita atenção em Lucas capítulo 13, versículo 3. Jesus diz: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, aleluia. O próprio Jesus disse, aleluia: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. João Batista, ele pregava contra o pecado, ele pregava o arrependimento, para que as almas, para que o pecador se arrependesse. Mas Jesus também pregou sobre arrependimento, aleluia. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão, aleluia. De modo, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão, aleluia. Vós perecereis. Quantas pessoas estão no pecado e não se preocupam mais em se arrepender do seu pecado, aleluia. Quantas pessoas, meus queridos irmãos, aleluia, se acostumaram com o pecado, se acostumaram com o erro, vivem no pecado, estão desobedecendo, estão errando, e
não se preocupam em se endireitar, em se preparar, em se arrepender e mudar de vida para entrar no reino dos céus. Mas Deus, Jesus, Ele fala esta palavra para o meu e para o seu coração: se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aleluia. Jesus disse também em Lucas capítulo 5, versículo 31 ao 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. João Batista, ele pregou, aleluia, enquanto ele estava lá no deserto da Judeia. Mas quando Jesus, ele começa a dar o ensinamento ao povo, Jesus, ele começa a ensinar o povo a respeito do reino do céu, ele também diz: se arrependam, aleluia. Eu não vim chamar os justos, aleluia, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar o homem que está no pecado, o homem que está no mundo, para que ele se arrependa, para que ele possa alcançar a salvação. Aleluia. Glória a Deus. O próprio Jesus pregou o arrependimento, aleluia. E João Batista diz: produzi, pois frutos dignos de arrependimento, aleluia. Vocês precisam ter fruto digno de arrependimento, aleluia. Quando, aleluia, as pessoas olhar para vocês, vocês possam ver que você realmente produz frutos que mostram que vocês se arrependeram do seu pecado de verdade, aleluia. E João diz: não presumais de vós mesmos, dizendo, aleluia, João Batista diz, dizendo: temos por pai Abraão, aleluia. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, aleluia. Dessas pedras que estão aqui, aleluia, desses corações de pedra, desses corações que estão endurecidos, aleluia, Deus pode suscitar filhos de Abraão. João Batista, ele pregava para um povo que estava com o coração de pedra, para um povo que estava até mesmo aprofundado no pecado, aleluia. Mas, aleluia, João Batista diz, aleluia: porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, aleluia, mesmo destes corações de pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão, aleluia. João Batista estava dizendo, aleluia, desses corações, dessas vidas, eu posso transformar, Deus pode transformar filhos de Abraão, ou seja, aleluia, descendentes de Abraão, filhos de Abraão, filhos da fé de Abraão, aleluia. E Deus, Ele chama eu e você nesta noite, meu querido irmão. Deus, Ele nos chama para o século 21, para que eu e você, para que a igreja, para que o povo, para que os jovens, para que os anciãos, as crianças preguem o arrependimento, preguem que Jesus está voltando, e para nós sermos arrebatados naquele dia, tem uma coisa: o homem pecador precisa se arrepender do seu pecado e confessar a Cristo, aleluia. Glória a Deus. Irmão, João Batista, ele prega dizendo: teve uma coisa, agora o machado, aleluia, está posto à raiz da árvore, aleluia. O machado está posto à raiz da árvore, e tem uma coisa, aleluia, pois quem não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo, aleluia. Toda árvore que não produzir bom fruto, João Batista prega, toda árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada, aleluia. O machado já está posto à raiz da árvore. Se vocês não se arrependerem, se vocês não produzir fruto de arrependimento, aleluia, você será cortado, essa árvore será cortada e lançada no fogo, aleluia. Glória a Deus. Já imaginamos, irmãos, como João Batista, ele tinha até mesmo a coragem de Deus no seu coração. Como ele foi um homem cheio do Espírito Santo, ele não temeu os fariseus, ele não temeu os saduceus, ele não temeu todos aqueles que ali estavam, ele não temeu, aleluia, mas ele pregou contra o pecado, aleluia. E Deus fala para mim e para você nesta noite, aleluia. Também vamos fazer como João Batista, que Deus no século 21, Ele venha levantar
João Batista, que pregue contra o pecado, que pregue contra o mundo, que pregue para que o homem pecador se arrependa e confesse Jesus de Nazaré, como único, suficiente Salvador da sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, Jesus. Aquela árvore que não produzir frutos será cortada, aleluia. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. A Bíblia nos diz, no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Aqui a Bíblia nos diz, é cortada e lançada no fogo. Preste atenção, meus irmãos, no último dia, a Bíblia nos diz, Malaquias 4, primeiro, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. Aleluia. A Bíblia aqui está nos dizendo, meus irmãos, é cortado e lançado no fogo. E a Bíblia nos diz que os ímpios, meus irmãos, aqueles que cometem a impiedade, aqueles que vivem no pecado, os soberbos que não se arrependem, eles serão como palha no dia do juízo, quando Jesus, aleluia, arrebatar a igreja, quando os salvos em Cristo subir no arrebatamento para estar com Ele lá no céu, lá à direita de Cristo, lá no céu, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, aleluia, os soberbos, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não deixaram o pecado, aqueles que não confessaram a Cristo, a Bíblia nos diz que esses serão como palha perante o fogo, aleluia. Eles se queimarão, aleluia. Ao dia do Senhor abrasará, aleluia, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Será tudo queimado, aleluia. Neste mundo não vai sobrar nem raiz nem ramo, porque o dia do Senhor vem ardendo como fornalha, diz a Bíblia, aleluia. Ai dos soberbos, aleluia. Ai daqueles que vivem no pecado. Ai daqueles que não se arrependerem. Irmãos, é uma palavra triste, porque será como palha no fogo naquele dia. Mas Deus me trouxe nesta noite, não para falar isso para você, aleluia, porque Ele sabe que você, aleluia, é um crente salvo em Cristo. Você procura obedecer, você já se arrependeu do seu pecado, e a palavra que Ele tem para você nesta noite é, aleluia, que o sol da justiça irá nascer para você, aleluia. Você estará com Cristo lá no céu. Quem vai estar com Cristo diz glória a Deus. Nós estaremos com Cristo, aleluia. Isso daqui é para os ímpios, é para aqueles que não receberem a Cristo, é para aqueles que não se arrependerem, mas para os salvos em Cristo, para a igreja de Deus que aqui está nesta noite. O sol da justiça irá nascer para você. Você irá andar na nova Jerusalém de Deus, onde a glória de Cristo iluminará aquela cidade, aleluia. Glória a Deus, aleluia. João Batista diz: eu estou aqui pregando, aleluia. Eu estou aqui pregando. Eu vos batizo com água, João Batista diz. Mas tem uma coisa, aleluia. Eu batizo vocês com água. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas tem uma coisa, aquele ali que está vindo após mim, aleluia. Ele, aleluia, ele é mais poderoso do que eu, aleluia. Que coisa linda, meus irmãos. João Batista estava pregando e ele dizia: eu estou pregando para arrependimento, eu estou batizando para arrependimento com água, mas tem uma coisa, está vindo um após mim, aleluia. Ele é mais poderoso do que eu, aleluia. Eu não sou digno, aleluia, cujas alparcas eu não sou digno de levar, aleluia. Tem uma coisa, ele que está vindo após mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu estou batizando com água para arrependimento, mas esse homem que vem após mim, aleluia, ele é muito mais poderoso do que eu. Que coisa linda, meus irmãos. João Batista já estava sabendo que Jesus estava vindo ali, aleluia. João Batista, aleluia, sabia que Jesus estava próximo a chegar ali no Jordão, aleluia. Ele
Jesus de Nazaré, o Cristo que vem após mim, aleluia, Ele vos batizará, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo. E nesta noite, meu irmão, Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus que eu estou pregando nesta noite, Ele está aqui. Eu quero te dizer uma coisa: se você abrir o teu coração nesta noite ainda, Cristo pode te batizar com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Só basta você abrir o teu coração, aleluia. O fogo de Deus está descendo aqui. Somente quem abre o coração, somente quem dá lado para Jesus pode sentir a glória, o poder, a unção que vem do alto dos céus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui, meus irmãos. Ele tem o poder para batizar o homem com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. João Batista, ele pregava e ele reconhecia que tinha um que era maior do que ele, aleluia. João Batista, ele reconhecia que tinha um que era superior a ele. Ele sabia que Jesus estava vindo após ele, aleluia. Irmãos, que coisa linda. João Batista estava pregando ali, aleluia. E a Bíblia nos diz que João Batista diz mais: e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha como fogo, que nunca se apagará, aleluia. Como nós já lemos aqui em Malaquias, aleluia. Aleluia, Jesus, Ele tem na sua mão a pá, aleluia. Ele limpará toda a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, aleluia. Irmãos, sabemos, meus queridos irmãos, que o trigo naquele dia o Senhor irá recolher no seu celeiro. Mas tem uma coisa, aleluia, louvado seja Deus, a sua palha, aleluia, se queimará no fogo, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos, aleluia, que nós possa a cada dia ter a presença do Espírito Santo no nosso coração, que a cada dia o homem de Deus, a mulher de Deus não venha estar no pecado, não venha estar desobedecendo, mas que a todo instante eu e você possamos estar arrependidos do nosso pecado e dizer para Deus todos os dias: eu estou arrependido, me perdoa, eu preciso do perdão, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso melhorar diante do Senhor, porque um dia eu quero chegar lá no céu com o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Vamos se arrepender de verdade, meus irmãos. Vamos abandonar o mundo de verdade por completo, porque só entra no céu com Cristo, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, aleluia. Só entram aqueles que se arrependeram de todo o seu coração. Quantas pessoas estão dando fruto errado? Quantas pessoas estão produzindo fruto, aleluia, que não agrada a Deus, aleluia. Mas Deus nos diz nesta noite, aleluia, vamos produzir fruto que mostra que nós te arrependimos, aleluia. Vamos produzir fruto digno de arrependimento, para que quando Cristo vier, nós possa subir no arrebatamento, para que quando Cristo vier, nós possa deixar este mundo de pecado, deixar este mundo onde Satanás tem tomado conta, aonde só existe o que não presta, aonde a iniquidade tem se multiplicado, aonde o homem é mau, além de cada dia mais. Vamos abandonar este mundo de verdade. Vamos deixar a cada dia este mundo por completo, para que nós possamos viver na santidade de Cristo, aleluia. Para que eu e você, para que nós possamos viver em santidade, em santificação, porque a Bíblia nos diz que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, aleluia. Vamos se arrepender e deixar o pecado e viver para Cristo, aleluia. Vamos estar neste mundo sim, mas tem uma coisa: nós estamos aqui no mundo, mas a nossa mente não, a nossa mente está no céu, aleluia. O nosso pensamento está focado no céu. Nós estamos neste mundo, nós devemos dizer: eu estou aqui, mas quando eu partir daqui, eu estarei com Cristo lá no céu, aleluia. Que coisa linda! Mas para isso acontecer, precisamos se arrepender de coração, aleluia.
Precisamos abandonar o mundo de coração, aleluia. A Bíblia nos diz, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado, aleluia. Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia diz: irmãos, vamos viver mais a palavra de Deus, aleluia. O mundo está corrompido, meus irmãos. Aonde nós vamos, nós vemos que o mundo está no pecado. O mundo só quer fazer a vontade de Satanás. O mundo só quer fazer a vontade da carne. Mas nós, como servo de Deus, precisamos ser diferentes. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Brilhar no meio das trevas, para que quando o mundo olhar para nós, eles possam dizer: este verdadeiramente, aleluia, é um cristão. Este verdadeiramente é um crente em Cristo Jesus, aleluia. Que o mundo possa ver Cristo em nós, aleluia. Que o mundo possa ver o brilho do Espírito Santo no nosso rosto, aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus diz glória a Deus. Vamos receber essa palavra, e não só receber, mas vamos pregar contra o mundo, vamos pregar contra o pecado, igual este grande homem de Deus, este grande profeta de Deus, chamado João Batista, que não teve medo de pregar contra o pecado, e hoje ele está lá no céu, aleluia, ao lado de Cristo. E para nós chegar lá um dia como ele chegou, precisamos fazer o que ele fazia, que é viver a palavra de Deus e pregar o arrependimento, pregar para que o homem, que o mundo se arrependa do seu pecado, aleluia. Quem recebe esta palavra diz glória a Deus. As palmas louvam o nome do Senhor, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que o Espírito de Deus possa falar mais forte em vossos corações. Mais palmas que louvam o nome do Senhor.